Eu tenho dois números para você, guarde aí. 48 e 143. 48 e 143. Não é para jogar na loteria, não. E nem para jogo do bicho. O que significam esses números? São dois salmos que têm algo em comum. Dois salmos que eu gostaria que você depois, em casa, assim que você puder tirar alguns minutos para si, para você e Deus, você sentasse com a sua Bíblia e devagar lesse o Salmo 48 e depois o Salmo 143. Por quê? Eu vou só falar uma parte aqui, porque o tempo não nos permite mergulhar com detalhes. Mas o link, a ligação entre os dois salmos está na questão de guiar. Deus guia aqueles que se submetem a Ele. Quantas vezes nós nos sentimos um tanto perdidos, sem saber o que fazer? Qual decisão tomar? Quantas vezes você, talvez agora, está aí vivendo um dilema e você não sabe o que fazer? Sua dúvida te aflige. Os pensamentos estão a 1000 por hora. O que eu faço, meu Deus? Eu luto ou desisto? Eu corro atrás disso ou não vale a pena? Compro ou espero? Vendo ou espero? Você fica naquela dúvida, naquela situação de não saber o que fazer, qual decisão vai dar certo, né? E o medo de que uma outra decisão vai dar errado. Então, preste atenção no que ele diz. Lá no Salmo 48, no último versículo, o Salmo 48 inteiro, só para você ter uma noção, um contexto, ele é o Salmo do Monte Sião, onde nós estaremos nesse domingo agora, inclusive. O Salmo do Monte Sião, que fala do relacionamento, do significado do Monte Sião com respeito a Deus, porque Deus fala em outro salmo também, lá no 132, que ele desejou esse lugar. Ele desejou habitar nesse lugar. Deus tem um relacionamento especial com este lugar, Monte Sião, que é o coração de Jerusalém. Então, o Salmo 48 fala sobre o Monte Sião e no finalzinho ele diz assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Quer dizer, Deus não é um Deus passageiro, temporário, que está aqui agora e depois some. Um Deus de mitologia. Ou é um Deus eterno, para sempre, sempre presente. Ele será nosso guia até a morte. Ele nunca vai nos abandonar no meio do caminho. Você que está aí preocupado sobre o que você vai fazer, você não precisa se preocupar. Ele garante que ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você nenhum dia. Jesus falou o mesmo em outras palavras, dizendo: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele estava com você ontem, está hoje, vai estar amanhã. É só você estar com ele. É só você ser com ele. Ele já é com você, mas você precisa ser com ele também. Ser com ele quer dizer obedecê-lo, procurar saber a vontade dele e seguir. Se ele fala, vai para lá, você vai. Então, ele será nosso guia até a morte. Nós não vamos faltar direção da parte dele. Ele vai nos guiar. Ele não vai guiar assim, dando um mapa, não é? Já mostrando o trajeto todo. Não. Ele normalmente não faz isso. Como não fez com Abraão. Não deu um mapa para Abraão e disse, ó, você vai passar por isso, isso, isso. Você vai primeiro para cá, depois vai para lá. Não. Ele só falou, sai da tua terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão teve que sair e Deus iria guiá-lo. E foi guiando. Então, Deus vai mostrando passo a passo o que nós temos que fazer. Ele dá o pão de cada dia.
Hoje você coloca o pé aqui, como ele falou para Josué: onde colocares a planta do teu pé, eu te darei por possessão. Então ele mostra: põe o pé aqui agora. Aí você vai lá e põe o pé. Faz isso. Você vai lá e faz. Então, você não vai ver o final do trajeto. Você não vai ver o trajeto e nem o final. Você vai ver o agora, onde estão os seus pés agora e o próximo passo que você tem que dar. Ele vai te guiar. Então, nós vamos ficar sintonizados com ele em oração, em espírito, na palavra, e ele vai guiar os nossos passos até a morte. Por que ele fala até a morte? Dois significados aqui. É porque ele nunca vai nos abandonar nessa vida e depois da morte não precisa mais guiar, porque ele já vai ser, já estaremos na presença dele, não haverá mais caminho torto, não é? Deus só guia quem não sabe o caminho, Deus só guia quem não enxerga o caminho, quem não sabe a decisão a tomar, que é o nosso caso. Nós não temos olhos em todos os lugares, não temos todas as informações, portanto, precisamos de um guia nesta vida, nesta terra. Mas quando estivermos com ele, quando a pessoa recebe a salvação, né, aqueles que creram nele nesta vida serão salvos na eternidade, nós não teremos mais necessidade de ser guiados, porque já estaremos com ele o tempo todo, na presença dele o tempo todo. E o Salmo 143, 143, eu li o 48, o versículo final, e no 143, ele também fala da direção. Ele diz assim a partir do versículo 8, o Salmo 143 já é um salmo de clamor, de livramento, um clamor para ser livrado da angústia, dos inimigos e etc. E ele fala assim, a partir do versículo 8: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, quer dizer, no início do dia, pois em ti confio. Lembra que você que nos acompanha aqui nessas mensagens quase diárias, você sabe que eu sempre tenho falado o que eu aprendi, o que eu pratico, que é colocar a palavra de Deus à frente, na mente e à frente, logo no início do dia. Acordou? Não leia celular, notificação, notícia, rede social, nada. Você acordou? Primeira palavra do dia que sai da sua boca para Deus. Fale com Deus. Ó Deus, obrigado por essa noite de descanso. Obrigado por mais um dia. Que o Senhor seja glorificado, a tua vontade seja feita na minha vida. O pão que eu preciso hoje é esse, esse, esse. Você pede a Deus a bênção para aquele dia, agradece, louva, se submete à vontade dele, pede livramento do mal. Quer dizer, você começa o dia fazendo uma oração, falando com Deus. Primeiras palavras do dia para Deus. E as primeiras palavras que você coloca na sua mente, diante dos seus olhos ou aos seus ouvidos, também são as palavras dele. Logo pela manhã, você pega a Bíblia e lê. Leia a palavra dele. Medite na palavra dele. É o que o salmista está fazendo aqui. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Você que ainda não faz isso, experimente começar a fazer todos os dias pela manhã. Primeira palavra que sai da boca para Deus, primeira palavra que entra na sua mente, vem da Bíblia, da palavra de Deus, ainda que seja um versículo. Coloque Deus à frente do seu dia. E ele continua dizendo: pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Olha só, ele pedindo direção. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então, o salmista pede direção a Deus. Pede que o Senhor mostre o caminho. O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, ele pedia, logo pela manhã, essa direção. O que eu faço, meu Deus? Hoje, eu vou para lá ou vou para cá? Ou fico parado? O que eu devo fazer? E essa oração é uma oração que tem que estar nos nossos lábios, na nossa mente, o tempo todo. Você vai tomar uma decisão, vai para uma reunião, vai comprar, vender, negociar, vai ter uma conversa importante, seja o que for que você vai fazer. Você pede a Deus: meu Deus, mostra o caminho, eu não quero errar. Eu não quero fazer o que eu acho.
quero fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar. E ele fala exatamente isso. No versículo 10 ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Isso aqui não tem nada a ver com os terraplanistas não, tá, pessoal? Essa terra plana aqui quer dizer um caminho plano, um caminho sem montanhas, sem buracos, sem pedras. É isso que ele quer dizer. Guia-me por terra plana, por um caminho livre de tropeços, de perigos, de covas. Então, ele pede, ensina-me a fazer a tua vontade. E nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus, porque a nossa a gente sabe. Fazer a nossa vontade já está no nosso sangue, mas fazer a vontade de Deus é algo que tem que ser aprendido. Nós precisamos aprender. E você pode pedir a Deus, você pode submeter a sua vontade a de Deus e pedir que Ele te ensine a fazer a vontade dEle. E como tudo que a gente aprende, no início tem dificuldade, depois parece um pouquinho mais fácil, até que se torna o natural para nós. Então, esses 2 salmos trazem para nós este segredo dos filhos, dos servos de Deus. Eles buscam ser guiados por Deus, fazer a vontade de Deus e não a própria. E por isso que em meio às lutas, aos inimigos, aos problemas, eles passam e vencem. E os inimigos ficam para trás. E o Senhor prepara uma mesa diante da gente, né? Depois que a gente passa pelo vale da sombra da morte, sendo guiados pelo cajado dele, nós olhamos para trás e vemos que ele nos livrou e preparou um banquete para nós na presença dos nossos inimigos, que assistem à nossa festa, à nossa celebração de vitória e não podem fazer nada a não ser ranger os dentes. Não se esqueça, medite depois com carinho no Salmo 48 e no Salmo 143. E agarre essas palavras para você e faça desse pedido a sua oração. Guia-me, Senhor. O Senhor prometeu na tua palavra que o Senhor é o meu guia até a morte. O Senhor estaria comigo todos os dias. Eu quero saber o caminho que eu devo seguir. Eu quero aprender a fazer a tua vontade. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.